é um canal de bênção, porque Ele vai usar de forma poderosa para a nossa vida. Fala conosco, Espírito Santo. Salve o nome do Senhor. Usa poderosamente para a glória de Deus. Enquanto os crentes dão amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Quantos estão felizes por estar aqui na Assembleia de Deus? Companheirismo, levante a mão e dê o melhor glória que você tem para Jesus. Já quero dizer uma coisa aqui, que eu vim ministrar a palavra de Deus para príncipes e princesas de Deus. E o crente que tem segredo com Deus, ele não cala a boca do culto um minuto. Tá? Se você é crente, já crente, crente não, irmão, zoado aqui, barulho, grito, pula aqui, não tem nessa igreja. Então, meu irmão, vai lá pro cemitério. Tá? Porque eu sou crente pentecostal, até dormindo, Jesus me usa para desfazer as obras do diabo. Tá? Pastor Mauro, amigo nosso, esteve ali no encontro, faz sua caravana, viu lá o milagre de Deus. E eu creio que esse projeto aqui um dia vai estar aqui na companheirice, tá? Se ele quiser falar que é G12, é G15, é G20, não nem pro diabo. Eu estou aí para a quantidade de almas que nós estamos ganhando, estamos discipulando, treinando e fazendo homens e mulheres de Deus. Tá? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Queria pedir oração a essa igreja, tá? Nós assumimos uma congregação ali no Templo Central. Ontem foi a minha posse, tá? A luta é grande, é dentro de um local lá que o pessoal chama de Carandiru. Cara, eu cheguei lá já lutando para quebrar nos pinhascos do diabo. Falei assim, olha, irmãos, a partir de agora vai deixar de ser Carandiru do inferno e vai ser Cidade da Vitória. Tá? Tem que mudar logo aí pro diabo para correr, porque tem que ter medo do diabo. Minha irmã, é muita bala, é muito tiro. Meu irmão, Deus te levantou para ser profeta. Pega a tua Bíblia de 66 calibres de fogo, manda fogo no território do diabo e ganha almas para Jesus. Quem achou Isaías 55? Diga assim, amém. Amém. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Tá? 8. Aos meus amados irmãos que são acessantes do YouTube, Deus abençoe. Nós estamos aqui direto do templo da Assembleia de Deus, Ministério Companheirismo, na liderança do pastor Mauro, esse homem de Deus bonito aqui. Filma aqui, irmão, essa coisa linda que Jesus colocou na igreja. Bem novinho, meu irmão. É o pastor Mauro, tá? Nós estamos aqui nessa igreja linda e eu vou conversar uma coisa com o pastor Mauro. Eu nunca lhe disse. Se eu te disser que era um dos meus sonhos, a gente tem vários sonhos, mas um dos meus sonhos era pregar nessa igreja. Mas quando a gente fica esperando em Deus, os milagres de Deus acontecem. Vamos lá? Versículo 6, 7 e 8. Eu vou ler o 6, a igreja lê o 7. E o 8 todos nós iremos ler. Amém? Eu vou ler o 6, preste atenção, tu vai ler o 7. Tá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos lá, bem unido? Eu e você, todos nós juntos. 1, 2, 3, já! Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Senta com a Bíblia aberta dando glória.
felicidade na tua vida. Mas irmão, eu estou com quase 90 anos, igual para lá, por outro show. Não faço mais nada, mas vou morrer. Não, filho. Enquanto a vida, há esperança. Você pode ter 100 anos, 200 anos, até 300, que ninguém suporta essa idade. Mas se você está dentro dessa igreja, nessa noite, tem uma esperança de Deus para você, tem uma felicidade de Deus para você, e se prepara que depois desse culto, a felicidade já bateu na tua porta. Eu sou profeta de Deus, viu, irmão? Eu sou um jovem pregador, mas o que eu prego agora de Deus se manifesta e mostra para vocês. Porque tem crente que está incrédulo. Será que Deus vai me dar? Será que o pastor falou de era da carne? Não, irmão. Tanto tempo Deus me prometeu, porque tu é incrédulo, Tomé. Tem que ver para crer. Lucas 1,37, aliás, Lucas 9,23 diz a palavra: tudo é possível ao que? Lucas 1,37, porque para Deus não há nada possível. Tudo bem, irmão. Aí tem crente aqui num culto desse na boca calada. Se fosse eu na minha igreja, já estava mergulhado no inferno com glória a Deus, com aleluia, rachando de língua do céu. Porque quando nós estamos na casa de Deus, meu irmão, já é motivo de felicidade. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se alegra, meu irmão. Se alegra. Fala pro teu irmão e assim, irmão, dá um sorriso aí do rosto pra mim. Diga aí, dá um sorriso aí, irmão. Sorriso. Os outros dão pra mim sorriso, meu irmão. Que glória. Vai, meu irmão, sorriso aí, meu irmão. Queria dar assim, cara de dor, de justiça é essa? Pois aqui, meu filho, você vai dar glória a Deus até que você não queira mais sair da parede de fogo. Escute, o homem vive em busca de felicidade, sim ou não? Sim. Só que o problema não é o homem querer ou a mulher querer ser feliz. O problema é que tipo de caminhos o homem e a mulher procuram para ser feliz. E eu citei aqui alguns e vou citar para vocês. Alguns caminhos que o homem trilha em busca da felicidade que não é felicidade. Primeiro, tem pessoa que acha que para ser feliz tem que trilhar ou seguir o caminho da religiosidade. Sou da Assembleia de Deus. Sou da Batista Pentecostal. Oh, aleluia. Sou católico apostólico jamaicano. Sou evangélico, meu irmão. Nenhum dessas porcarias serve. Jesus não chamou você para ser religioso. Jesus chamou você para ser liberto, transformado, regenerado, purificado e salvo na pessoa de Jesus. 10. Segundo caminho que o homem trilha, que acha que é felicidade: caminho da fama. O homem briga por fama. A Globo estreia vários programas aí com astros e ídolos. Meu Deus do céu, tudo vai dar, tudo passa. Só tem um no nosso meio que é famoso, é Jesus de Nazaré. Ele nunca vai deixar de ser famoso, sabe por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, está sentado no seu trono de glória, está aqui olhando para você e dizendo: se você quiser, vai ter vitória hoje, vai ter milagre hoje, vai ter felicidade hoje. Abra o coração que tem milagres de Deus para você nessa noite. Esse é o caminho.
Mauro, tu sabe que coça e eu solto. Pior que não é um crente também. A irmã não tem dinheiro nem para comprar um ovo estrelado. Mas o espírito horrível da riqueza, o Deus dela é o mamon. Dentro da igreja é um luxo. Pera, irmão, nos passa aí que eu vou mostrar para a igreja lá para de sandália minha, olha aí. Pera aí, irmão, pera aí, eu vou passar com a lava de vestido novo. Riqueza, fortuna. 1 Timóteo 6:10 diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mal. Sabe o que é mal? O homem que deposita o seu amor ao dinheiro. Diga assim, meu irmão, para tua irmã: sai, espírito da riqueza. Uma das piores coisas, pastor Mauro, que se parece com o diabo é a pessoa que é soberba e orgulhosa. O homem tira esse caminho, o homem é soberbo, é orgulhoso. Não espanta a freguesa e não freguês assim para ele: cuidado com a soberba. Diga para ele, irmão, cuidado com a soberba, irmão. Se a irmã não dá uma saia nova, vixe, menino, vixe, derruba a igreja. Se o cara vestir um paletó novo, vixe, meu irmão, meu paletó é melhor que o do pastor, olha aí, ouro feio. Tudo isso passa. Caminho da idolatria. Ei, irmão, não fique pensando, os crentes metem o pau falando, vai buscar tal carregador de imagem. Tem crente idólatra também.
A minha alma ela se jubila quando Deus fala comigo. Deus pode dizer até uma criança deste tamanho, meu irmão, e fala contigo, a tua alma chora. Eu estou sentindo Jesus aqui, meu Deus. Deus não precisa de ator, de atriz, pastor, de artista, de astro. Ele é o centro das atenções. Eu estou aqui por causa de Jesus. Mas ele me dá cuidado, é ele que merece adoração. Não é pastor, não é pregador, não é nada, é Jesus, irmão. Ai de nós se não fosse Jesus na cruz. Outro caminho da promiscuidade. Você já viu o mundo que nós estamos vivendo? Tanta prostituição, tanta promiscuidade, meu Deus do céu. As meninas broxotas estão mais piores que as cabras velhas antigamente. Ai, é porque agora eu sou mulher, tem que namorar, tem que curtir. Não é assim o mundo, irmão. Não é assim o mundo, meu irmão, missionário. E na igreja está do mesmo jeito. O espírito do diabo invadiu as igrejas dos pastores, não vigia e deixa entrar. Jesus segura a minha língua. Dentro da igreja, eu já está matando o espírito da Jezabel dentro da igreja. O espírito de promiscuidade e prostituição querendo pegar o obreiro, pegar jovem, pegar criança, pegar irmã casada. Mas nessa noite da vitória aqui, para dizer que é glória de Deus, a presença de Deus. Eu sou doido. Outro caminho, vou até fechar os olhos das irmãs dizer que eu estou soltando piada. Caminho da vaidade. Ei, meu marido, meu velho, tá chegando no final do ano aí, eu tenho que ir no cabeleireiro tirar as pranchas. Meu cabelo é marrom farpado, meu irmão. Tem que fazer uma prancha, um relax pra puxar, pra ficar com o cabelão até aqui. Isso tudo é vaidade, irmão. Eu não estou dizendo que a irmã vai chegar aqui toda arrupiada e vai aquelas vassouras, não, irmão. Tem que se cuidar, as irmãs vão andar bonita, cheirosa, bota pra quebrar nos pinhos do capeta. Cheirosa, bonita, mas é pro teu marido. Não é pra seduzir o obreiro da tribuna, não, irmã. Vou botar aquela roupa com aquela que sai coladinha, só pra ele sentir o preço, meninos. Olha aquele obreiro ali. Ah, se ele fosse o meu marido, aí você me dá pombagira arrupiada ainda. Bota umas roupas sensuais para fazer vaidade na igreja. Esse demônio vai ter que sair de dentro das igrejas. Espírito da vaidade! Outro caminho, meu irmão. Caminho da violência. E o ruim que está dentro da igreja é a violência também. Eu abro a boca, santa. Teu marido é um obreiro de poder na igreja. Na tua casa é o diabo disfarçado. Ignorante, estúpido, bruto. A mulher também violenta, o marido vai dar um caminhão. O que é que tu quer, tio velho, bicho? Violência! Irmão, escuta aqui, risada de rir, é verdade, viu? Tá tu garrando, o diabo tá cantando de cara na tua casa, filha. Tá? E violência não é só murro, não, pelas palavras é pior do que tiro e faca. Viu? Dentro da tua casa é violência, agressão verbal. Outro caminho? Caminho das drogas. E tem muito filho de crente aqui que está nas drogas por causa do exemplo dos pais. O pai briga com a mãe briga com o pai com a mãe é briga todo dia, pau é briga, é confusão, o filho não aguenta mais não vai ser crente, eu vou fumar maconha, me prostituir e fazer o que não presta.
Basta um cigarro de maconha para o diabo convidar o teu filho para entrar no mundo da criminalidade. Mas eu vou dizer uma frase educadamente que vai ter glória a Deus daqui até lá em fora. Meu irmão, pode ser que a tua família esteja só em misericórdia. Tu fica noite e dia preocupado. Mas Deus me trouxe para cá para dizer: ei, aquieta o teu coração. Me diga o horário, viu? Eu não quero mostrar o horário não para amanhã. Diga o horário. Certo. Tem até 8 horas. Certo. Aqui, mas não obedece. Escuta! Pregador, o que é ser feliz? Escuta, minha irmã. Ser feliz significa ser próspero. Diga assim: eu sou próspero. Desse jeito aí, não é próspero? Diga: eu sou próspero. Eu sou próspero. Melhorou. Sabe o que é ser feliz? Diga assim: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Sabe o que é ser feliz? Ser bem sucedido. Diga assim: eu sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido. Agora eu vou pegar você. Sabe o que é ser feliz? Contente. Sabe o que é ser feliz? É alegre, irmão. Cadê a alegria desse povo? Alegre, irmão. Gira a câmera desse povo aí. Gira aí. Cadê a alegria do povo da companhia? Vai passar no YouTube, Gabriel, meu Deus, tu com essa cara de maracujá enxerga. Eu nasci assim, eu morri assim, já morreu há muito tempo, mas vai ressuscitar nessa noite. Você vai ver se o pastor vai me chamar pra cá mais, eu sou doido, irmão. Vai lá, se Deus usa as coisas doidas desse mundo para confundir, sabe? Escute! Quem quer aprender, diga amém. Amém. Algumas informações sobre a questão da felicidade. Escutem-me. Primeiro, a felicidade de alguém depende das dificuldades que você enfrenta todos os dias da sua vida. Quer ver? Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. 3 coisas que a tribulação produz na minha vida. Tem gente que morre, né, pastor? Ai, meu Deus do céu, eu vou desviar, me arrebentar. É muita luta, meu Deus, pastor. Vou me desviar. Te desvia, crente. Tu pensa que a luta vai te acabar? A luta te dá 3 presentes para você construir o teu caráter cristão. Sabe o que é que a luta produz em você? Paciência. Sabe o que é que a luta produz em você? Experiência. Sabe o que é que a luta produz em você? Esperança. A luta produz isso, irmão. Paciência, experiência e esperança. Eu estou com o pé aqui, Jesus, mas o céu vai se rasgar. Segunda coisa, para você ser feliz, é necessário uma coisa, e tem que cristão odeia isso, mas é verdade. Só é feliz quem para ouvir alguém que tem experiência mais do que você. Não, irmão. Posso então um cabra velho desse me ensinar? Meu irmão, quem ouve o conselho sabe que despreza o tolo. Ouça conselho, meu irmão. Talvez tenha alguém aqui que
para ouvir vocês, para vocês me ensinarem. Me orienta, é a primeira igreja que eu vou dirigir. Eu preciso de pessoas para me ensinar, me orientar, me conduzir, me instruir. Ele pastor não quer conselho não, irmão. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Davi era rei, mas Davi tinha seus conselheiros para se aconselhar. Estou mentindo? Estou mentindo, pastor? Aleluia. Diga assim pro seu irmão: quer ser feliz? Quer ser feliz. Diga: quer ser feliz, irmão? Pare para ouvir alguém. Na minha mãe não dá jeito, a mulher deu uma puta, é chata. É? Mas é a tua mãe, ela tem experiência, ela está te ensinando, ela está te conduzindo. E sabe por que tem muita irmãzinha com a lava de bucho na barriga aqui? Ai, mãe, eu peguei um bucho, mãe, tô grave, sabe por quê? Porque a mãe conversava com você e você não respeitava a sua mãe. Não parou para ouvir a voz de Deus. A mãe falou, o pai falou, você não vigiou? Aí veio o inimigo e pá! Tem muita menina na igreja assim, e eu vou meter a pé, que eu sou profeta. Não fica a mocinha fazendo safadeza por debaixo dos panão de Jesus revela. Tu não fica namorando com esse cara aí, capilanta, vagabundo, e tu diz que é de Deus, não, que pode ser um filisteu querendo te derrubar. Ouça conselhos. Aleluia, verdade. Aleluia. Outra coisa que vai determinar o seu estado de felicidade, sabe o que é? As palavras que você ouve. O que é que eu falo para você? Que tipo de conversa tu escuta? Que tipo de conversa tu conversa no colégio? Eita, Deus. Que tipo de conversa tu conversa na empresa? Ixi, esse pregador aí é doido. Tem cara que tá na igreja, jovem, só pensa em sexo. Sexo, tomava lá umas minacinhas, compadre. Se for pai, tu é papão, vai levar uns beijos, demônio. Tá? Outra coisa. Eita, essa daqui é a foto, tem que dar amor, porque senão deve vai apanhar. Qualquer desordem na sua vida, escuta, eu vou repetir de novo. Qualquer desordem na tua vida poderá destruir a sua felicidade. Talvez tem crente que está aqui, ou alguém que nem crente que a vida é toda bagunçada. Tu é casado, tem a tua mulher e fica nos motel para ir com as outras. E crente na igreja do mesmo jeito também, mas o pastor não sabe, mas Jesus sabe. Não, mas é só uma vezinha. É só uma vezinha para ir para o inferno. Tá vendo? Qualquer desordem, conserta a tua vida, deixa de bagunça, deixa de esculhambação, de safadeza, de imoralidade, te converte a Deus, clama a Deus e muda a tua história hoje. Agora, a maneira que você enxerga a vida vai determinar o grau de felicidade que você vai ter. Tem gente que só olha a derrota. Ah, meu irmão, dá assim, você é velha. Todo mundo vai casar, vou ficar para as irmãs também, pode rir, porque vocês também são umas. Só olha a derrota. Olha, meu marido vai morrer na cachaça, tá arrependido, irmão. E começa essa tua boca para ser vitória. O teu marido pode ser o pior cachaceiro, vai tomar na número 1, 51, descer redondo do inferno. Mas você vai dizer: meu marido, a sua misericórdia hoje, mas pelas portas da igreja vai ver.
Existem 5 atitudes aqui que Deus cobra do povo de Israel, convidando eles para ter a salvação. E o convite é para crente e para não crente também. Porque tem crente aqui que é mais desviado que o ímpio. Tem crente aqui que é pior do que o não crente. Pelo menos o não crente não conhece a palavra, tu conhece aqui pior do que ele. Primeiro, versículo 6 do começo diz o quê? Peraí. Buscai Ao Senhor enquanto. Olha pra cá. Quem quer ser feliz aqui, diga eu quero. Primeira dica, a primeira receita de Deus para você ser feliz: busque a Deus. Amém. Jesus. Eu já sei, eu quero a Bíblia, mas não faz. Sabe o que é buscar o Senhor, meu irmão? Procurar, ir atrás, se dispor. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis, me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Provérbios 8:17. Olha Salomão no chão de Bíblia. Deus usando Salomão dizendo para o povo de Israel: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Característica de uma pessoa que busca Deus. Eita, eu vou pegar. Pergunta para o teu irmão aí: ei, irmão, tu busca Deus mesmo? Pergunta aí. Meu irmão, eu busco, meu irmão. Eu estou na consagração, eu estou orando, jejuando, buscando. Eu estou no retetado do fogo, é muito poder. Eu vou dar o pé, eu vi, eu paro. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Eu já indo na igreja, cada hora é muito fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. É fogo, é fogo, é fogo. Aleluia, Jesus. A pessoa que busca a Deus, ela passa a conhecer o verdadeiro Deus que ela serve. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece a Deus, irmão? Que Deus é esse que tu serve? Que tipo de Deus é esse? Deus vagabundo? Porque o meu Deus, ele é coberto de glória. O meu Deus, ele ama aqueles que amam a ele. Como é que tu conhece a Deus e a vida velha, derrotada, destruída e da inventar sua múmia? Meu irmão, quem conhece a Deus não para não. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te conheço. Quem ama a Deus, abre a boca para glória. Abre a tua boca. Segunda coisa, meu irmão. Segunda Jesus, a minha linha é forte. Segunda marca de uma pessoa que busca Deus, ela passa a viver em um novo caminho. Isaías 30:21. Este é o caminho, andai porém nele. Qual é o caminho que tu anda, irmão? Terceira marca de uma pessoa que busca Deus: toda pessoa que busca Deus, a sua vida é mudada. 2 Coríntios 5:17. Olha Paulo no chão de Bíblia: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que é que muda? Muda pensamento, sentimento e comportamento. Se você não mudou o teu pensamento, o teu comportamento, o teu sentimento, você não nasceu de novo. Pergunta assim pro teu irmão agora: está buscando a Deus ou não está? 2. Buscar ao Senhor quando se pode achar. Continua o versículo, irmão. Invocai-o
em seu auxílio. Salmos 18:6. Na angústia invoquei ao Senhor. Na angústia ele invocou, meu irmão. Ele não ficou caladão assim, não. Ele invocou e Jesus estava angustiado. Mas Jesus, ele me socorreu, vem me ajudar. Me ajuda, me levanta. Meu irmão, quem é de Deus, quem busca a Deus, invoca a Deus. Manda o irmão abrir a boca, irmão, invoca a Deus, chama a Deus aí para cuidar. Faça o que essa noite, meu irmão. Invoca esta mar. Meu Deus, vem me ajudar. Tem igreja que é tão ruim que morre para pedir a ajuda de Deus. Não, Jesus, chega com perdão, mas é ruim, arrebentar aqui. Pá! Terceira atitude. Versículo 7. Quem está entendendo a minha mensagem, diga amém. Amém. Mais claro do que isso, irmão, só com ela se é claro. Deixe o ímpio ou perverso o seu caminho e o homem maligno os seus. Segura Jesus que nós vem. Terceira atitude, quem quer ser feliz aqui, não declara. Abandone o caminho errado. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece ser perfeito, mas no final desses caminhos os conduz à morte. Tem crente que está cega na igreja. Não, pastor, eu não vou ficar. Não, pastor, você não entendeu a vida, não, eu estou vendo ali meu príncipe. Ali, minha amada, eu estou apaixonado. Caminho perverso, caminho mau, meu irmão. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Isaías 30:21, meu irmão. Ele diz: é, quer o caminho bom? Vou dizer agora. Este é o caminho, andai porém nele. Sabe o que é que Jesus diz, pastor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santo Deus. Aleluia. Quarta atitude. Aleluia. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Quarta atitude para quem quer ser feliz. Primeiro, você tem que buscar Deus. Segundo, você tem que invocar a Deus. Terceiro, você tem que abandonar o caminho errado. Quarto, mude o seu estilo de vida. Aleluia. Eu vou dizer, Mauro, eu sou profeta. Tem crente aqui que é tão mentiroso que até a mentira vira verdade. Quando chega na virada do ano novo, é tanta gente mentirosa. Ai, Senhor, obrigado por esse ano de 2012. Foi maravilha, Jesus. Te prometo que a partir do dia 1º de janeiro de 2013 eu vou fazer a tua obra como uma louca. Ai, Jesus, eu vou fazer a obra. Então, pensando que Jesus é o quê, irmão? É tanto choro, meu Deus, vou fazer nada. E não faz nada, entra antes, saindo, é a mesma vida. É a mesma história. Jesus me chamou para ter uma vida mudada todo dia, toda hora, todo instante. Gente preguiçosa na igreja, uma preguiça, tem um espírito, mas é fonte nas costas, não anda. Estou cansada. Pastor, não vamos de hospital, não. Estou cansada. Meu Deus. Procura os crentes, tudo a novela Salve Jorge do Diabo. Eu, a doutrina, vou não perder a novela do Salve Jorge. Vai pro inferno com televisão e tudo. Não tem Salve Jorge para salvar, até o Jorge vai pro caldeirão. Eu vou citar esse versículo aqui que ele está legal, vai sentir alguma coisa. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
face e se converterem dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Provérbios 1:23, olha o que é que Jesus diz, a palavra de Deus diz: convertai-vos, ou seja, mudem a vida de vocês através da minha repreensão. Toda vez que tem alguém que gosta de levar pé, acha não. Ei, pastor, o nosso pregador fez só chibado em mim, pé! E se quiser me encarar lá, fala, pode encarar, que eu tenho um santo, Deus te derruba o carpete da revolta. E eu vou dizer que eu sou um obreiro que presta, que tem vida com Deus e que ele é exemplo a partir desse altar aqui. Não é igual aqui, não é bancada aqui de deputado estadual nem federal. Para sentar nessa tribuna aqui do lado do pastor Paulo tem que ter vida com Deus. Porque se tiver coisa imunda aqui nesse altar, Deus vai começar a arrancar o preto aqui de dentro. Nem que Deus pegue ali um homossexual, transforme, quebra laço e joga para sentar aqui no lugar. Porque tem pessoas aqui não te obedeçam, obreiro. Tu é nada, tu é um preguiçoso. É igual aqueles Fusca velho com o carburador arrebentado que está empurrando. O obreiro que opera na obra 24 horas, pastor, o que é que vai fazer? Pastor, não paro em casa, eu quero fazer a tua obra, pastor, não sabe como fazer. O obreiro é assim, meu irmão. Glória a Deus, Se o pastor quiser que eu fique aqui, só se for me pregar, vai pregar no hospital, irmão. Prega nas caras de ônibus. Prega nos raposar, é ruim, é brabo. Prega lá nos bichos. Eu não tenho que ficar ali para mostrar as coisas que eu te mostrar, não. Aleluia. Não estou gostando desse pregador, não coma minhas custas. Não me ofereci para vir para cá, me chama agora com ele que é só grande hoje. Está fazendo missões, você quer ser transformado para ser missionário. Quanto missionário, pastor, ele dá a sua vida pela obra de missões. Os que de Fortaleza não é o espírito da preguiça. Eu quero ir lá para os Gideões. Não, Jesus, eu vou lá para a África, está morrendo milhões de pessoas. Eu vou pregar o evangelho lá. Eu não estou esperando a batalha em Gideões. Eu quero estar no centro da tua vontade, pregando a palavra. 15 minutos de lugar para me encerrar, senão o homem me pega. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tiago 4:8. Chegaremos a Deus e ele se chegará. Agora lá e vai. 3 marcas de uma pessoa que se aproxima de Deus. Essa aqui se eu pego tudo de lotada. Não, irmão. Eu estou tão santa. Meu cabelo é bem aos pés, mas santidade. Estou assim com o papai me revela tudo no céu. Vai, deixa cortar a Copa Filme. Deus só revela alguma coisa do céu para crente que tem vida com Ele na terra e vida verdadeira. Pastor, eu nunca vi tanta gente mentirosa no altar da igreja, mentindo. Eu sou missionário, eu sou missionário, eu sou missionário, pastor, e dando calote nas pessoas. Comprando um pagando. E cuidado, irmão, não fizer aqui sorvetada, você não enxerga nada nos espíritos que eu odeio, vai te ter. É, irmão, porque quando é que é aí, hein? Irmão, é R$2. É o sanduíche, é o refrigerante com cachorro quente. E, irmão, só tem 1,50. Te deu 50 amanhã. Ele passou um mês com vergonha. Calma aí, irmão. Primeira marca de uma pessoa que se aproxima de Deus, ela é determinada. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que sabe o que quer na vida.
O que você quer na vida? Por que você está aqui na igreja hoje? Ah, não, na igreja tem que fazer, tá bom aqui mesmo, que ó, tá ótimo. Ser determinado, irmão, é saber o que quer. É saber o que quer. Segunda marca de uma pessoa que se aproxima de Deus, ela é estratégica. Sabe o que é uma pessoa estratégica? Uma pessoa que é assim para planejar, para arquitetar, para executar. Tem crente aqui, meu irmão, que é uma tragédia. Deixa eu falar isso, não, Jesus. Vai pro YouTube, meu Deus, o povo vai ouvir eu falando, mas é verdade. Meu irmão, tudo na vida tem que ter um planejamento, uma arquitetura, meu irmão. Como é que tu ganha um salário mínimo e gasta 3? Coitado do marido, parece um touro doido, bravo. Chega em casa quebrando tudo, eu tô trabalhando hora extra. E a mulher só sugando, aspirador de pó. Marido, final de ano, diga minha véia, uma geladeira nova Frost Fria.